A Segunda Guerra Mundial. A Alemanha de Hitler. Com o encerramento da República de Weimar, um novo ditador surgia. Hitler batalhou contra os problemas da Alemanha, como o Tratado de Versalhes. Dessa porrada de gente. Para esse titico aí. Na década de 1930, Hitler rompeu os outros tratados. E retirou a Alemanha da Liga das Nações. 3 anos depois, conquistou a Áustria, anexando-a à Alemanha. O Acordo de Munique. Com medo dos ataques alemães à Tchecoslováquia, surgiu a Conferência de Munique, que decidiu que 20% da Tchecoslováquia viraria alemã. E a Eslováquia se tornou um país de influência alemã. Um ano após o acordo, Hitler se apossou de todo o território tcheco. A invasão da Polônia em 1939. Os governos britânicos e franceses assinaram um acordo com a Polônia que garantia todo o apoio possível em caso de uma invasão alemã. Pacto Nazi-Soviético. Stalin propôs um acordo a Hitler que dividiria a Polônia, fazendo com que a Rússia recuperasse territórios perdidos na Primeira Guerra. O Pacto Nazi-Soviético de não agressão. Nenhum atacaria o outro em hipótese alguma. Com o Pacto Alemão-Russo, Hitler ordenou a invasão da Polônia. 2 dias depois, Grã-Bretanha e França declararam guerra à Alemanha. As tropas alemãs avançaram para o território polonês. Em menos de um mês, a Polônia desapareceu do mapa europeu. A maior parte ficou sob o controle alemão e a outra parte anexou-se à União Soviética. A seguir, a Alemanha parte para a conquista da Escandinávia em 1940. Noruega e Dinamarca já estavam ocupadas pela Alemanha. Enquanto tropas ainda lutavam contra a Noruega, Hitler iniciou a conquista da Bélgica e da Holanda. Hitler exigiu um acordo de paz com a França, estabelecendo a divisão da França em 2 partes. Norte, a parte mais industrializada das cidades, incluindo Paris, seria alemã, e o sul continuaria apenas um território francês. O general R. Pétain, novo general francês, adotou a mesma política antissemita dos nazistas. Outro general francês, Charles de Gaulle, se tornou um dos principais líderes do movimento da libertação da França. Junho de 1940, Mussolini, líder da Itália, juntou-se à Alemanha e avançou para o norte da África. A Alemanha poupou os italianos de uma derrota contra os ingleses. O próximo alvo eram os Balcãs, importantes fornecedores de petróleo e trigo para a Alemanha. Nessa mesma época, boa parte da Europa era propriedade nazista, então Führer Hitler podia voltar-se para a União Soviética, sua maior ambição. Stalin acreditava que a União Soviética estava segura com o acordo de não agressão. Como a Alemanha já estava bem forte, o exército cruzou as fronteiras soviéticas. Stalin errou o cálculo e foi tomado de surpresa. A invasão na União Soviética, chamada de Operação Barbarossa, tinha o objetivo de derrotar o comunismo soviético e controlar os recursos do país. No final de 1941, os alemães chegaram às portas de Moscou e foram obrigados a recuar, pois Hitler não esperava uma defesa tão grande.
Com o Japão em guerra com a China desde 1937, os japoneses acabaram e ocupam o sul da Indochina, prejudicando um pouco os Estados Unidos, pois tinha interesses econômicos na região. Até 1941, os Estados Unidos queriam dar fim ao conflito com o Japão. O governo japonês, no entanto, queria afastar sua influência da Ásia. Em dezembro daquele ano, os japoneses atacaram a base de Pearl Harbor, no Havaí. Em seguida, o Congresso dos Estados Unidos declarou guerra contra o Japão. Então a Alemanha e a Itália, aliados do Japão, declararam guerra aos Estados Unidos. Que nesse ataque, o Japão acabou perdendo mais de 332 aviões e 4.000 homens. A União Soviética iniciou com a expulsão dos alemães e dos italianos do norte da África, deixando a África só deles. A Alemanha, nesse momento, estava com o cu na mão. O leste viria as tropas soviéticas e o oeste as tropas das demais forças aliadas. Finalmente, a União Soviética tomou conta da Alemanha e, em 2 de maio, hastearam a bandeira no alto de uma torre na Alemanha. Hitler cometeu uma atitude, no entanto, que diríamos que seria emo. Ele, por acaso, com sua mulher, se matou. No dia 6 de agosto de 1945, a bomba atômica foi lançada sobre a cidade de Hiroshima, no Japão. No dia 9 foi a vez de Nagasaki. Diante de uma arma tão devastadora, o governo japonês capitulou. Terminava-se a Segunda Guerra Mundial.